E aí, pessoal, precisamos falar sobre situações que mexem com a gente. A tabela, mais uma vez, trágica. A flauta do Inter, ponto a ponto, nós vamos falar nesse vídeo. E vamos falar também na inércia. Por que o Grêmio não se movimenta? Por que as coisas não se modificam? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Vou começar aqui e quero falar sim sobre a flauta do Internacional, mas vamos falar aqui primeiro sobre a trágica tabela. Ontem à noite, o Bahia venceu o São Paulo, o Ceará venceu o Cuiabá. O único resultado mais ou menos para o Grêmio foi a derrota do Santos. Eu digo mais ou menos porque mesmo que o Santos seja hoje o 16º e tem 35 pontos, ou seja, está 9 na nossa frente, eu não vejo o Santos como principal adversário. Para mim, não é o Santos o principal adversário. Para mim, o time que vai ficar mais perto de cair, e hoje eles estão muito longe de cair em relação à nossa realidade, vai ser o Ceará, talvez o Atlético Goianiense, e esse é o posicionamento. Eu acho que é por aí que a coisa funciona. A gente tem que pensar, sempre imaginar, que o Grêmio com 26 pontos e 7 vitórias teria que fazer de 6 a 7 vitórias em 9 jogos para escapar. Ou seja, o Grêmio hoje está à espera de um milagre. E um milagre feito e construído pela sua própria incompetência. Por quê? Porque um time que gasta de 14 a 15 milhões, que contrata o que contrata, aí vai se dizer que contratou mal, claro que contratou mal, mas administrou mal. Muito mais do que contratar, administrou. Porque eu não vou discutir aqui que o Grêmio, gastando mais do que Bahia, do que Atlético Goianiense, do que América, do que Atlético Paranaense, do que Ceará, do que Cuiabá, do que Fluminense, do que Fortaleza, do que Bragantino, está onde está porque contratou A ou B errado. O problema do Grêmio é muito maior do que esse. A estrutura do Grêmio é uma estrutura mimada, avessa crítica, que não entendeu que estava entrando num buraco sem fundo, e ficou naquele discurso mole, aquele discurso de vazio, que começou lá com o Renato, que passou pelo Thiago Nunes, que passou pelo Filipão. Filipão, na verdade, foi o único que conseguiu algo diferente. E aí, quando o Filipão se confrontou com esse grupo de jogadores mimado, o Grêmio optou pelos jogadores. Essa é a realidade. E em cima disso, a gente está nessa situação. Jogamos a toalha? Ainda não jogamos a toalha. A toalha não se joga, o Grêmio nunca jogou toalha. O Grêmio vai lutar até o último momento, mas precisa mudar o seu status e a gente torce que o Denis Abraão agora olhe lá e diga, cara, aquilo que eu tentei aqui nesses primeiros 5 jogos não funcionou. Eu fiz 20% de aproveitamento, eu preciso fazer alguma coisa. Porque além disso o Grêmio perde jogadores importantes como Borja, que não vai jogar nos próximos 3 jogos. É dentro dessa dura realidade o Grêmio que vira, sim, a partir de agora, o time que todos estão direcionando a atenção também para ver, porque a gente sabe que quando um time grande está aí, todos gostam que um time grande caminhe para a segunda divisão, e é isso que o Grêmio está trabalhando para fazer nos últimos anos. Nos últimos anos não, nos últimos meses. Então, vamos lá. Tem gente que acha que é nos últimos anos, né? Acho que foi um ato falho aí, mas vamos lá. E vamos falar da flauta do Internacional. O Grenal foi cercado de emoção, onde o Internacional trabalhou de forma contundente para vencer o Grêmio e de alguma forma se apossar do rebaixamento do Grêmio. Pegar para ele, eu rebaixei o Grêmio. Isso é natural e normal nas relações de Grêmio Internacional. Isso é normal. Os atos, por exemplo, do jogo, a empolgação do torcedor colorado, a motivação do torcedor com aquilo, também faz parte, gente. Nós estamos machucados, abatidos, doídos, mas isso faz parte. A flauta do pegar o caixão, o Grêmio está indo para onde? O Grêmio tocou flauta no Inter quando ganhou. Esse Grenal lembra muito, para os mais antigos, o Grenal de 97 do Campeonato Gaúcho. O Grêmio vinha de grandes títulos, o Inter vinha de grandes fracassos. É verdade que os grandes confrontos do Grêmio não tinham nada a ver com os confrontos do Inter. Só que neste caso agora, as vitórias dos últimos anos do Grêmio foram sobre o Inter. O Grêmio só se autovalorizou porque vencia o Inter. E muitos desses jogadores que estão aí perderam
quase todos os Grenais. Então é natural que eles respondam. Eles estão respondendo para o Grêmio. Quem ganhou deles não foi exatamente o grupo que está aí. O grupo que estava ali, por exemplo, tinha Jeromel, Kahneman e Cortez. Os outros todos tinham ido embora. Mas o Grêmio sempre vai suplantar os jogadores. E por isso é que eu falo sempre para vocês, quando a gente discute futebol aqui e ali, jogador vem e vai, jogador vem e vai. O que fica é a instituição. Por isso é que quando a gente coloca num patamar superior os profissionais, hoje eles estão em outros clubes, não estão nem olhando para cá. Quem está aqui é quem está sofrendo, quem é o torcedor. Então toda a atitude dos jogadores, sempre, ela não vai refletir nele. Ela vai refletir lá no torcedor, lá no presidente. É lá que ela vai refletir. Por quê? Porque nós somos gremistas e os jogadores não são. É simples. Quando o Michael protagonizou junto com o Rafinha lá, ficar tocando, tu acha que os jogadores responderam pro Rafinha? Os jogadores responderam pro Grêmio. Quando o minuto de silêncio pro Grêmio que tá morto, o minuto de silêncio pro Grêmio que tá morto nada mais é do que o caixão da Série B. Cara, tem que saber entender que futebol também é folclore, que futebol também é feito disso. É simples. A avaliação do confronto Grêmio Internacional é uma avaliação muito feita em paixão e em folclore. E nós, gremistas, nesse momento, nós que rimos muito das brincadeiras dos atletas do Grêmio, em cima dos atletas do Inter no confronto Grenal, utilizando esse grande pano de fundo que é a força da emoção dos torcedores, agora se reverte contra nós e nós temos que ter a grandeza de absorver. Machuca? Machuca. Mas nós temos que ter a grandeza de absorver. O estranho disso é quando quem fez se incomoda. Ou, que é o caso muitas vezes de alguns jogadores que hoje do Internacional tocam flauta, diziam que aquilo era um absurdo, inclusive propondo para que não se fizesse aquilo. Fizeram, receberam e agora estão fazendo de novo. Essa é a regra do jogo e o Grêmio tem que entender e valorizar o seguinte: vamos trabalhar melhor para ganhar. Porque se ganhar, não acontece. Só acontece quando perde. E só perde porque não foi competente para ganhar. É simples. É simples. Então, essa realidade absorve e vamos trabalhar melhor. Vamos trabalhar melhor para não chegar nessa situação do jeito que chegou. É uma realidade tão posta essa, e eu vou dizer mais para o torcedor do Grêmio, não, só está começando. Por quê? Porque nós trabalhamos tão mal, que isso não se reverte em 2 meses. Não vai ser nos próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses. Preparem-se para gauchões duros, muito abaixo da nossa força. Por quê? Porque o Grêmio se desmanchou. E a tendência é um Grêmio ter que tentar se reorganizar em cima de alguma coisa não palpável. Hoje, o pensamento mágico vai nortear. Por quê? Porque nós perdemos a estrutura, nós perdemos a estratégia, nós não temos nem uma ideia de continuidade. Nenhuma ideia de continuidade. Ontem, por exemplo, eu disse, o Grêmio tem que pegar e colocar o ano de 2022 hoje. O Grêmio precisa entender que o ano começou hoje. E eu não estou dizendo que já caiu. Eu estou dizendo comecem o ano de 22 hoje. Demitam todos os jogadores que terminam o contrato no dia 31 de dezembro. Entreguem as férias antecipadas para eles. Nós estamos falando de 2 meses, 45 dias. Nós estamos falando de alguns dias a mais de pagamento. Entreguem as férias para Diego Souza, para Rafinha, tentem arrumar um lugar pro Jean-Pierre ficar, alguns outros descomprometidos também, Luiz Fernando e tal. Peguem os jogadores, o único que eu lamento que saia do Grêmio dessa forma é o Cortez, mas acho que tem que sair também. E comecem a trabalhar o ano de 22 agora. Se conseguir, nesse período, com os meninos e com um ou outro, com o Jeromel e com o Kahneman aqui dentro, com um ou outro jogador contratado agora, montem essa estrutura e vamos tentar jogar esses 9 jogos. Se der para ganhar, ótimo. Se não der, vamos encarar o que tem que encarar, com grandeza. Esse clube é gigante. E nós não podemos tratar esse clube
com uma ideia de que o mundo acaba na segunda-feira. Nós temos que pensar sempre em continuidade, nós temos que pensar sempre em algo maior, nós temos que pensar sempre em plano e em futuro. E o que esse clube fez nos últimos dias foi ouvir meia dúzia de jogadores dizer: nós vamos tirar vocês, gurizada, nós vamos lá, deixa pra gente. Se futebol fosse assim, qualquer time reunia 10 caras, ia lá e ganhava. Mas foi o que o Grêmio de fato deve ter feito, ouvindo esses jogadores, ouvindo essas lideranças, e o Grêmio hoje tem 26 em 29 jogos, 26 pontos. O Grêmio tem 9 a menos que o Santos, 10 a menos que o Bahia, 11 a menos que o Atlético Goianiense, 12 a menos que o América, 13 a menos do que o Ceará. Essa é a nossa realidade. E a flauta do Inter, composta com a realidade do Grêmio, precisa que o Grêmio não olhe para lá. O Grêmio tem que olhar para dentro. Pensar 22. Fazer a coisa acontecer. Discutir as coisas internas que o Grêmio tanto precisa. Para a partir daí, tentar voltar a ter um time competitivo e enfrentar o Internacional. E se ganhar, eles vão ter que ouvir também. É simples. Vão ter que ouvir também. Porque a verdade no futebol, ela é sempre posta lá no finalzinho, quando ela tem um resultado A ou B. É lá. Aqui é tese. Tudo é tese. Lá, quanto é que foi? 1-0. Engole, vai pro teu vestiário. Ganhou, vai pro campo festejar com o teu torcedor. É simples. É simples. Com relação a algumas atitudes de dirigentes do Internacional, hoje nos donos eu vou falar sobre isso, alguns são muito pequenos e estão mostrando isso. Quando perdem não falam, quando ganham falam. Isso é a cara, muitas vezes, do tamanho do dirigente, e a gente discute isso lá no Donos mais tarde. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.